está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. No final do Debate 93 de hoje, nosso momento de oração especial, vamos lembrar aqui dos pastores aniversariantes do dia de hoje. Todos os dias estamos aqui reconhecendo, honrando e orando, pedindo a bênção de Deus sobre pastores, famílias e suas igrejas, especialmente daqueles que estão aniversariando hoje. Você pode mandar o nome do seu pastorzão, o nome da igreja, o dia do aniversário dele, e nós no Debate 93 vamos mandar aquele abraço carinhoso, orando pela vida dele ou dela, orando pela igreja, clamando ao Senhor e unindo todo o povo de Deus em prol desse objetivo, que é nós orarmos pelos pastores. Seu pastor está aniversariando? Quando é que é o aniversário dele? Quando é que é o aniversário dela? Manda pra gente. A gente montou aqui uma planilha bonita, arrumadinha, com datas, e é sempre muito legal quando a gente pode registrar, agradecer a Deus, orar, pedindo a bênção do Senhor sobre os nossos líderes espirituais. Mim aqui pelo nosso WhatsApp da 93 FM. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, minha gente, diz aqui uma de nossas ouvintes: meu marido não quer mais ir à igreja. O pior é que essa posição dele tem me deixado desanimada e fraca. A ideia de ir para a igreja e deixar meu marido em casa me incomoda demais. Eu acabo não indo. É certo obrigar o meu marido a ir à igreja? Quando uma pessoa deixa de frequentar a igreja, o melhor é o quê? É falar, é esperar em silêncio pela mudança. Como vencer o desânimo de ir à igreja? Quero a sua opinião. Vou começar logo ouvindo a nossa menina da mesa de hoje, pastora Flor de Lis, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis e cantora da MK. Bom dia, bem-vinda, pastora. Bom dia, pastor J.R. Vargas. Bom dia a todos os queridos debatedores e aos queridos ouvintes. Que Deus os abençoe ricamente, poderosamente. Olha, a Bíblia fala muito, nos ensina muito sobre salvação, sobre conduta, sobre a condução de todas as coisas. Então eu acredito que, primeiro, o marido é santificado por essa mulher, por mais que ela, não veja dessa forma. A Bíblia fala que a mulher ímpia, incrédula é santificada pelo marido, crente e a mulher e o marido da mesma forma. Eu acredito que ela vai vencer essa batalha, vai vencer esse desafio com a sua conduta, com o seu comportamento, não desanimando, não desistindo, não falando, não obrigando, não forçando barra, mas com a sua conduta, sua maneira de agir vai resolver essa situação em nome de Jesus. Pastor Eduardo Merencio, da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Poça, em Nova Iguaçu. Bom dia, bem-vindo. Qual a sua opinião, pastor? Bom dia, JR, bom dia, debatedores. Bom, a minha opinião é que ela faz uma pergunta, se uma pessoa deixa de frequentar a igreja, é melhor falar ou esperar em silêncio pela mudança? É preferível falar, mas falar sem enfrentamento, com sabedoria, dizer para essa irmã que ninguém gosta de ser enfrentado o tempo todo, ela deve aprender a argumentar com ele, obviamente orar muito a esse respeito, porque nós estamos vivendo a época dos desigrejados e a igreja dos desigrejados está crescendo muito e os argumentos são muitos. E hoje nós temos contra o púlpito os pregadores de internet, que vão dizendo muitas coisas que inclusive a igreja não é mais necessária. Então ela tem que orar muito e sempre ter muita cautela em sua argumentação,
pedir a Deus direção, ou estudar a palavra de Deus, para que ela não vire uma pessoa briguenta, como diz o livro de Provérbios. Deputado Harold de Oliveira, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o irmão sobre esse tema? Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes, queridos debatedores. Esse é um tema recorrente num país onde o evangelismo é presente em todos os recantos, onde existem conversões a todo momento, as igrejas crescem e, evidentemente, existem pessoas que se convertem e depois outros membros da família vão se convertendo. Então, sempre nós temos as famílias, por este processo, onde uma parte frequenta a igreja, outra parte não frequenta. Aparentemente, neste caso, os dois já são crentes, já são evangélicos, e ele parece ter esfriado na fé e estar, então, desestimulado a frequentar a igreja por alguma razão que também não é aqui levantada. Eu fico como pastor achando que a forma realmente é deixar que as coisas andem, não deixar de argumentar com sabedoria, né? Manifestando sempre o desejo de que ele estivesse presente com ela, os cultos, enfim, nas atividades da igreja, mas nunca confrontando, nunca criando, porque essas coisas, Deus está no controle de tudo isso. E no fim acabam se ajustando, mas essa é uma verdade. Os desigrejados realmente aumentam. Em 2015 era 1/4 da população evangélica do Brasil era desigrejados. Por essas razões todas, da tecnologia, das redes sociais, da mídia eletrônica, enfim. Isso ocorreu em outros países e aqui no Brasil também não deixa de ocorrer, pelas mesmas razões. E eu acredito que até esteja aumentando este número de pessoas que são crentes, que creem em Deus, que têm fé, mas que dispensam realmente a congregação, o que não é correto, porque biblicamente o congregar é fundamental. Pastor Marcos Ebenezer, pastor auxiliar da Assembleia de Deus de Bangu, bom dia, bem-vindo. Qual a sua opinião sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia, amados amigos aqui, debatedores. Ela afirma que o seu marido não quer ir mais à igreja. A pergunta que ela deve fazer, por quê? É importante ela conversar com ele, procurar saber a razão de ele não querer, se é algo que periodicamente acontece na vida dele, qual o problema, se é a falta de amor, se de repente foi alguma coisa que aconteceu, se foi alguma palavra que ele não compreendeu bem, se é falta de amor entre irmãos, se é cansaço, se realmente ele está desanimado. O importante é o diálogo, até porque a palavra de Deus diz que andarão os dois juntos e serão uma só carne. E se incomoda o fato dele não ir à igreja com ela, se ela tem esse incômodo, é importante ela conversar com ele, procurar saber as razões, compreendê-lo, não afrontá-lo, não determinar sentenças, dizer, você não está indo para a igreja, você vai perder a salvação, você vai para o inferno, você não sabe o que você está fazendo, você tem que andar junto comigo. Geralmente as pessoas, elas querem afrontar, elas querem buscar a razão, quando na verdade você deve conversar, orar e ser exemplo. Aproveite o senhor tá animado aí, pastor, dá a hora certa aí para nós, por favor. São 11 horas, 13 minutos Repita. e 19 segundos. 11 horas, 13 minutos e 22 segundos. Muito bem, um de nossos ouvintes aqui diz o seguinte: ela precisa se posicionar e não deixar que a frieza dele pegue nela. Continuar orando e continuar crendo. Vocês usaram duas expressões, uma é confrontar, outra agora foi afrontar, e o nosso ouvinte aqui diz posicionar. Se a pessoa não se posiciona, parece que ela não tem posição. Se ela não fala, parece que ela não pensa. Se ela não age, parece que tá faltando alguma coisa. Esse posicionamento, dentro da perspectiva bíblica e com os cuidados fundamentais necessários para o bom relacionamento, como é que ele pode acontecer? Qual deve ser a postura de uma pessoa que também não quer ficar em silêncio, sob pena de ser identificada como uma pessoa omissa? Também tem esse outro lado. E além disso tudo, queridos, pode ser que nós temos filhos nessa história. Então, se existem filhos, os filhos podem ficar divididos entre seguir o pai aonde quer que o pai vá
ou não vá, e seguir a mãe. Daí o posicionamento surge como uma necessidade, não é nenhuma opção. Como é que vocês lidam com isso? JR, o nosso irmão Harold colocou aqui, isso está sendo muito recorrente, esse assunto, e na verdade quando a Bíblia nos orienta a pensar que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, eu fui pesquisar o que seria a iniquidade na síntese, e encontrei que iniquidade é ausência de equidade ou de moderação. A nossa geração, ela tem cometido muitos excessos, e os excessos são pouco digeríveis para muitas pessoas. Quando nós encontramos um evangelho demais místico, fazendo propostas e promessas das quais Deus não falou, e se Deus não falou, logo não vai se concretizar, e não concretizando vai gerar frustração nos ouvintes ao longo prazo. Essa maneira de ver a iniquidade, a ausência de moderação, um evangelho excessivo, provoca nas pessoas um esfriamento. O amor de muitos tem esfriado. A palavra que eu daria para essa nossa irmã é: simplifique o evangelho dentro da sua casa. A salvação, ela vem pelo sacrifício de Cristo, e nós precisamos simplificar o evangelho, tirar o excesso de religiosidade, tirar o excesso de jargões, o peso, como o pastor colocou, tudo leva as pessoas para o inferno, tudo perde salvação, tudo perde sair da graça, e o evangelho não é assim. Pode ser que esse senhor, ele esteja desanimado, porque a iniquidade está aflorando por todos os lados, ele não tem conseguido vivenciar isso tudo. E então, se ela conseguir dentro da casa dela, no núcleo dela, simplificar o evangelho, pode ser que isso torne mais palatável para ele e ele volte a gostar, inclusive da igreja. Possa ser também, pastor J.R. Vargas, né? Que haja algumas outros tipos de situação dentro da casa, no casamento, que tenha contribuído para essa atitude dele, né? Há pouco tempo eu fui procurada por um casal, e o homem estava desanimadíssimo da igreja, e aí quando fomos conversar, ele disse: pastora, não é possível, eu não posso mais assistir televisão, porque ela vem e fala: já está ligado nessa televisão, homem, vai ler a Bíblia, vai orar. E ele falou: isso já está me sufocando demais, então isso está me trazendo desânimo. Então eu acho que a mulher, a Bíblia diz que a mulher sábia, a mulher edificadora, você, mulher edificadora da sua casa, tem que aprender a agir com sabedoria, com prudência. Não é com cobrança que nós vamos conquistar as coisas dentro do nosso lar, é com prudência, é com sabedoria, é com jeito. Nós temos que pedir sabedoria a Deus para que nós possamos manter a nossa casa no Senhor. Então que essa mulher possa orar e não desanimar, né? A salvação, minha querida, é individual. Não é porque o seu marido está desanimado que você vai também desanimar. Pelo contrário, agora é hora de você pedir a Deus um bom ânimo, reagir, orar, vai pra batalha de oração, no silêncio, com carinho, com jeito, né? E aí você olha pro seu marido e diz: amor, eu queria tanto hoje que você me levasse pro culto, olha como eu estou linda, né? Vai com jeitinho, pedindo, para que ele te leve à igreja, não por obrigação. Não, você tem que ir, você tem que me levar, porque isso não vai funcionar dentro da sua casa. Ouvinte dizendo: JR, eu vivo isso em casa, meu esposo se afastou, meu filho não quer me acompanhar. Quando falo, ele diz que o pai não vai, ele também não vai. Tá muito difícil essa situação, acaba tendo aqui uma repercussão, como disse anteriormente aqui, que envolve também a questão dos filhos, maridos aqui, segundo as nossas ouvintes, que estão assim, determinados a ficar em casa, que mudaram completamente o seu comportamento, seja no que assistem, nos lugares que vão, no que gostam, pessoas que eram líderes, tá certo? Eram aqui diáconos ativos na vida da igreja e deixaram a igreja. Enfim, o nosso foco hoje aqui é mais especificamente aquele esposo ou aquela esposa, ou até eventualmente aquele filho que deixou de ir. E os motivos, veja, motivos para não ir à igreja, o diabo criou vários. Nós não precisamos criar mais nenhum, não.
Ele já criou muitas coisas, motivos para as pessoas não irem, motivos para as pessoas não estarem, defeito nos outros, dificuldade com os líderes, problemas, até violência é uma coisa que está prejudicando e muito a presença das pessoas na igreja e se tornou justificativa para alguns ali não estarem. É uma questão real dos nossos dias. Então, assim como a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, isso também repercute ali. A gente tem que ter uma visão, uma cosmovisão, uma visão ampla de mundo. Pastor Clark Gable, da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, em Duque de Caxias. Pastor, bom dia, bem-vindo. A sua opinião sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. Tem uma frase do pastor Billy Graham falando sobre essa questão dos motivos para a pessoa não fazer algo que ela entende ser de Deus. A frase dele, comparando a história de Jonas, é o seguinte: o diabo sempre tem um navio pronto para que você se afaste da vontade de Deus quando você quiser fazer isso. Tem sempre um barco pronto. Ou seja, quem quer, faz. Quem não quer, dá motivos para não fazer, dá desculpas. É um desafio muito grande hoje a gente manter, e aí eu falo como pastor, as pessoas na igreja. Porque hoje, essa questão subjetiva, essa questão de assim eu penso, assim eu faço, é muito valorizada, a questão do indivíduo. Mas eu creio que aquele que tem amor à palavra, aquele que tem desejo em viver a palavra, vai superar essas barreiras. Jesus mesmo falou em Mateus 6, versos 19 a 21. E ele fala no verso 21, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Gente, por falar em violência, o lugar mais perigoso hoje para ir é banco. E a pessoa vai porque tem que pagar as contas. É claro que existem outros mecanismos, mas as pessoas se expõem em situações porque elas sabem que é preciso ir a esses lugares, elas necessitam ir. E a igreja é o último lugar que a pessoa opta em ir. Ela vai para o mercado, ela vai para o shopping, ela vai para o estádio, ela vai para o lazer. A igreja é o último lugar, mas ela vai se tiver necessidade. Então eu creio que nessa situação de hoje as pessoas precisam valorizar a palavra de Deus. E eu creio que esta pessoa aqui do e-mail tem um anseio muito grande, que é ver a sua família na casa de Deus, em particular seu marido. Por isso é importante que essa pessoa use estratégias que vêm de Deus para que ela se mantenha na fé, crendo que Deus pode fazer um milagre e reaquecer o coração daqueles que estão afastados. Olha, aqui um ouvinte dizendo, eu tenho uma opinião que eu não sei se vocês vão concordar. Meu esposo estava assim, eu disse a ele que era entre ele e Deus. Mas claro, disse isso de uma forma leve, mostrei para ele aos poucos que Deus é o único caminho. Eu fui orando e hoje ele vai todos os cultos comigo e até me ajuda nas tarefas da igreja. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes, trazendo aqui a sua opinião e a sua experiência. O fato é que a salvação, como vocês já disseram, é individual. Ainda que muitas pessoas entendam e queiram e façam tudo assim como deve ser feito para que todos estejam lá, nós vamos ter ao longo da vida várias dificuldades dentro de casa. É o marido, é a esposa, são os filhos, são os pais, enfim, nesses aspectos todos a luta vai ser sempre muito grande, né? Não se pode esperar uma coisa serena, tranquila. Isso é filme, sabe, que dá tudo certo. Isso é filme. Vida real é diferente. Vida real, você vai enfrentar obstáculos, você vai enfrentar gente que desanima, você vai enfrentar pessoas que ficaram escandalizadas. Escandalizar é perder a fé. Escandalizar não é levar um susto. Levei um susto, tô escandalizado. Não, isso é brincadeira nossa. Escandalizar é quando a pessoa perde a fé. Então existem coisas que produzem a perda da fé. E a gente sabe que isso vem acontecendo com uma certa insistência, repetindo-se em diversas ocasiões. A gente precisa ter o posicionamento claro em relação a isso aí. Bom, alguém quer acrescentar algo sobre esse ponto especificamente? Eu só quero ler aqui um texto, JR, falando sobre a mulher principalmente, que é o grande desafio aqui que a discussão apresenta. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Recentemente eu vi a história de uma senhora crente, marido incrédulo. Quando ela ia à igreja, ela fazia questão de deixar um lugar vazio do lado dela. E as pessoas dizem, por quê? É meu marido. Mas ele não está aí. Calma. E ela tinha essa prática constante, a ponto de alguns até
chegaram à conclusão, essa irmã acho que não está bem. Mas ela fazia questão de deixar um lugar vazio ao lado dela, porque um dia ela disse, eu creio que um dia meu marido vai estar aqui do meu lado. E em vários eventos ela teve essa prática, até que finalmente um dia aquele espaço vazio do lado dela foi ocupado pelo marido crente. Então eu creio que deve haver uma persistência. As estratégias para ter a pessoa de volta para o reino de Deus, Deus dará, é o que não pode desistir. Olha aqui o ouvinte dizendo, JR, igreja salva alguém? É porque escutamos muitas pessoas falando que tem que ir para a igreja, mas nós temos que ir para a igreja ou temos que ser a igreja? Qual a diferença? Pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Foi na mosca. Agora. Ele foi bem, ele pontuou bem a questão, né? Até porque nós somos igreja. Você ir à igreja, você está num lugar de adoração, onde você adora a Deus, você cultua a Deus, você oferta na casa do Senhor, você intercede pelos irmãos, você tem comunhão, você tem o momento devocional, o momento do louvor. O ser igreja é a sua adoração contínua. Quando você levanta pela manhã, você agradece a Deus por mais um dia de vida, você se alimenta da palavra do Senhor, você tem uma vida de louvor e adoração a Deus. A sua vida é uma oferta agradável ao Senhor. Eu entendi bem a pontuação dele, porque daí você já diz, se eu sou igreja, eu não preciso estar na igreja. Isso é muito perigoso. A nossa natureza é a natureza de ovelha. Então, a ovelha não tem voo solo. A ovelha, ela anda em grupo, não é? Não vou dizer bando, que bando não tem líder. A igreja não é bando, a igreja é um grupo, a igreja é uma equipe. E a nossa natureza é de andar juntos. Então, qualquer coisa que queira nos espalhar não é voz de pastor, é voz de lobo devorador. De gente que está querendo espalhar as ovelhas porque não paga nenhum preço pela vida delas e também não vai desejar nunca se apresentar diante do dono das ovelhas um dia para prestar contas por ela. Então é muito fácil ter palavras de separação, mas nós fomos chamados para andar juntos. Ei, gente, nós temos que nos alegrar, nós somos igreja. Quem é igreja tem alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a verdadeira igreja que somos nós, não se conforma em ficar dentro de casa. Nós queremos congregar, nós queremos a unidade, nós queremos adorar o nosso Deus junto com os nossos irmãos, nós queremos ir para o templo, adorar a Deus na plenitude, junto com os nossos irmãos, nunca de forma solitária. Como o pastor bem já disse, nós somos ovelhas e gostamos de estar pertinho uma das outras, adorando o nosso Deus. Então essa resposta é bem simples, meu querido, minha querida. Se você é realmente a igreja, você não vai se conformar em ficar sozinho em casa cultuando. Você vai querer ir para o templo, para juntos com seus irmãos adorar o nome do Senhor Jesus. Individualmente, nós não somos a igreja. O indivíduo crente é servo de Jesus, é filho de Deus, mas ele não é em si a igreja. Ele pertence, ele faz parte da igreja. A igreja é o conjunto dos salvos que voluntariamente se reúnem na adoração e no serviço ao Senhor. Então, esse conceito de que eu sou a igreja, você, enquanto faz parte dela, no ajuntamento, na congregação, na participação coletiva, você faz parte dela, você está inserido nela. Agora, as questões individuais, as circunstâncias em que o indivíduo, por razões diversas, não pode se congregar, ele não perde a salvação. E há pessoas que estão isoladas por situações diversas, e aqui não tem como a gente colocar. Agora, Jesus falou muito claramente o valor da igreja como rebanho, a questão da participação. E se você ama o Senhor Jesus, meu querido, minha querida, você vai amar aquilo que se refere ao Senhor Jesus. Não dá para amar a igreja, amar o Senhor e não amar a igreja. Vou perguntar uma coisa, vou perguntar, vou num passo a passo na intenção de ser didático. Quem salva? É Cristo. Cristo quem salva. Exato. Cristo estabeleceu a igreja ou foi um ser humano comum como nós que aí estabeleceu? Foi Jesus, ele deixou claro, eu edificaria a minha igreja. Sim, e a igreja então, além dele ter edificado, essa igreja pertence a ele. Exato. Ele disse para nós nos congregarmos, tem alguma referência que mostra essa ideia? Claro que hoje nós vivemos no século 21, bem distante daquele século 1, né? O século inicial da era
cristã no sentido de termos a mesma ideia de igreja, né? O prédio, denominações, enfim. Mas há alguma menção? JR, em João 17, na oração sacerdotal, Jesus falou sobre a sua igreja. Em Mateus 16, ele falou que iria instituí-la. Em João 17, ele fala sobre a prática da igreja. E ele disse que eles sejam um. E há diversos outros textos que falam da igreja como um todo. 1 Coríntios capítulo 12 fala como um corpo, fala sobre família, Efésios 3:14. Então há vários textos que mostram a igreja como um grupo de pessoas. Então, com base nos textos do Novo Testamento, é importante que a pessoa valorize o estar junto. Deixa eu mais uma etapazinha aqui. Jesus chamou aqueles que o seguem de quê? Qual foi o termo que ele utilizou? Até um termo referente a um lindíssimo animal daquela região. Ele disse que as minhas ovelhas. Ele disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz e fazem o quê? E o seguem. Então, se Jesus instituiu a igreja, e se a igreja pertence a ele, e se nós somos ovelhas de um aprisco. Sim. E aí, no sentido simbólico, a igreja é esse aprisco. Pode ser que tenha problema? É evidente, pode ser não. Sim. Pode ser. Não, falta uma passagem aí que vai lá. O pastor JR não contou. Vamos raciocinar. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós constituímos coletivamente o corpo de Cristo. Tudo nós estamos tratando aqui em termos espirituais, né? E agora, quando nós falamos em igreja e ir à igreja, nós estamos falando de um local material, onde se congrega. Essa transição que eu gostaria que os pastores fizessem. Tem um texto de Hebreus, pastor. Boa. Tem um texto de Hebreus que fala assim: não deixando a vossa congregação, ou igreja, dê o nome que quiser, como é o costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, quem é que está dizendo isso? Alguém que foi deixado para doutrinar a igreja. Isso é uma palavra doutrinária, isso não é um chamado para a ideia, cada um tem a sua visão subjetiva, não, isso é uma ordem. Não deixando a vossa congregação. A igreja, os membros de uma igreja precisam entender que nós não estamos num clube, nós não estamos no Rotary, nós não estamos numa agremiação. Ali é um corpo místico e que tem implicações eternas. Então não é só ser participante ou pertencente a uma bandeira, a uma denominação, mas somos pertencentes e deixados em ordem até que o Senhor da igreja venha buscar. E é um pensamento muito perigoso quando a gente vê se disseminando eu cultuo em casa mesmo, não é? E hoje, com a disseminação de grupos pequenos, tem que se tomar muito cuidado, porque estão querendo pulverizar a igreja. A igreja não pode ser pulverizada, fracionada, esquartejada para dentro da minha casa. A minha casa pode ser uma extensão, mas ela sempre tem que trazer pessoas para dentro do aprisco, não para fora. Pastor, até porque, reforçando a sua palavra, e também a do pastor Clark, que fala que nós somos pedras vivas. A igreja não é edifício construído com blocos de cimentos, não. A verdadeira igreja é um edifício construído com pedras vivas. Está escrito lá na palavra de Deus: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casas espirituais para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espirituais. Então, quem se sente componente dessa igreja viva não consegue cultuar dentro de casa. Por quê? Porque nós somos pedras vivas. É no plural essa palavra. Não fala no singular. A Bíblia não fala, não relata em momento nenhum de forma singular. Sempre relata no plural. Pedras vivas, edificados. Então nós temos, quando nós somos essa pedra viva, quando nós fazemos parte desse grupo, nós não nos limitamos em ficar em casa. Essa pregação de igreja em casa não entra dentro de nós, porque nós sentimos falta de estarmos na igreja, no santuário, adorando ao Senhor Jesus. É interessante quando nós assistimos vídeos ou tomamos conhecimento, lemos histórias missionárias de lugares onde a igreja é perseguida.
e a alegria que as pessoas têm quando elas podem se encontrar, ainda que de forma subterrânea. Elas se escondem, entram em lugares bastante secretos e elas podiam ficar em casa. É mais seguro ficar em casa, veja. Apesar de ser mais seguro ficar em casa e de casa adorar o Senhor, e olha que o cristianismo nos ajuda, você não precisa saber para que lado é Jerusalém, você não precisa ficar voltado para um lado ou para o outro, não precisa de absolutamente nada. Onde você está ali, você pode orar e buscar o Senhor, e 2 ou 3 estiverem reunidos ali, ele estará. Então, por que essas pessoas fazem isso? Porque há uma necessidade da comunhão. A comunhão é uma necessidade, não é uma opção. Eu gosto de estar junto. Então, sabe o que acontece? Quem diz assim, eu gosto de estar junto, tem dia que não gosta. É ou não é? Tem dia que você tá assim, eu tô doido pra dar um abraço a alguém. Tem dia que você diz assim, tomara que ninguém me abrace. O gosto varia. A questão não é eu preciso. Isso aí, a comunhão é uma necessidade, o que para mim fica evidente nos lugares de perseguição, quando as pessoas deixam as suas casas, lugares seguros, para estarem juntas em lugares que aí serão perigosos, correndo o risco da própria vida e daqueles que ali estão, mas fazem isso por uma questão de necessidade. Então, quando a pessoa diz assim, para mim não é mais necessário, eu respeito. Não quer dizer que eu concordo, mas eu preciso respeitar. Que aí começa uma ponderação inteligente. Então vamos trabalhar no racional? Vamos. Mas eu vou trabalhar no meu espiritual aqui. Vou pedir que Deus te abençoe aí, por ser uma necessidade. O pastor colocou sobre a questão, né, que ficou mais ou menos explícito, ou melhor, implícito, de que o risco dos pequenos grupos, das células, etc. Eu creio o seguinte, e vivencio que os pequenos grupos, as células, desse o nome que se der, as congregações pequenas, desse o nome que quiser, são estratégias de evangelismo, são meios de comunicação do evangelho, né? E eu diria, inclusive, que a comunicação do evangelho começou interpessoal. Cristo falava diretamente olhando nos olhos dos seus apóstolos. E depois foi se multiplicando e as nossas pequenas reuniões, e era sempre interpessoal, que é a comunicação mais completa, porque ela é uma comunicação onde você, usando os códigos, né, de fala, de idioma, etc. Além disso, usa a linguagem corporal, usa o calor da presença, e sim, tem uma série de fatores de natureza psicológicas e psicossociais que interferem e fortalecem essa comunicação. Essa é uma questão. Então, a ideia do pequeno grupo, a ideia da pequena congregação, a ideia da célula, no meu entendimento, ela tem esse objetivo, o objetivo estratégico de comunicar com mais precisão, com mais intimidade, eficácia e eficiência o Evangelho de Jesus Cristo, que é o objetivo. E as conversões são individuais, operações do Espírito, tudo bem. Agora, não prescinde da congregação. A congregação é fundamental. Eu acho que o risco está justamente, e foi bem levantado aqui, naquela igreja ou naquela congregação que adota esse sistema, mas não tem um contrassistema de trazer o produto desse evangelismo para dentro da própria igreja. E fazer, então, porque a igreja é o local de adoração, é o local de edificação, é o local de, enfim, é o local de louvor a Deus, é o local de comunhão, como falou o JR. Boa palavra sobre esse assunto. Quero lembrar você, ouvinte, o seguinte: será que a gente está conversando sobre esse assunto aqui à toa? Ou é uma mensagem de Deus para o seu coração? Avalie, ouvinte. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 Pastor FM. Frank Geiba, por gentileza, informe aqui aos nossos ouvintes a hora certa no Rio de Janeiro. 11h38. Repita. 11h38. Estamos juntos no Debate 93. Tem umas coisas que a gente vai vendo e diz assim, mas como é que pode isso? Uma menina de 7 anos morreu, gente, morreu.
depois de inalar desodorante aerosol em São Bernardo do Campo. O nome dela é Adriele Gonçalves. Ela brincava do desafio do desodorante. Ela havia visto isso nas redes sociais quando ela desmaiou, teve uma parada cardíaca e, de acordo com a família dela, o desafio era assim, inalar o desodorante e manter a boca fechada pelo máximo de tempo. A menina, que estava na casa de uma vizinha enquanto a mãe trabalhava, inalou o produto enquanto estava sozinha e desmaiou. 7 anos de idade. Onde que essa menina viu isso? Novos desafios e novos perigos para nossas crianças e adolescentes. Como alertá-los e mostrar que não precisam provar nada para ninguém para se sentirem bem. Por que desafios chamam tanta atenção do ser humano? Efésios 3:19 diz: e assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Como viver essa verdade bíblica? Neste caso, é uma menina de 7 anos, que não tem todo o entendimento que aí está. Mas os desafios, no caso, especialmente de pré-adolescentes e adolescentes, e a pré-adolescência ela está cada vez mais cedo. Você tinha, durante muitos anos, era 10 anos, você marcava ali com X. Pré-adolescente, 10 anos. O pré-adolescente hoje já tem muito, menina então é muito mais cedo, precoce. Como lidar com este assunto, no sentido de que eles se sentem desafiados na própria escola, no grupo familiar ou mesmo pela internet? JR, eu tenho uma filha de 9 anos, e eu vivo isso no dia a dia. Porque é muito vídeo pela internet que às vezes a criança quer assistir e você procura estabelecer limites, ter uma vigilância bem grande, mas você não consegue ter o controle, às vezes lá fora do condomínio, na escola. Mas uma coisa que a gente tem procurado ensinar é não querer provar nada para ninguém. Não é porque alguém está tendo alguma atitude ou algum comportamento para querer aparecer que você precisa estar tendo essa mesma atitude, até porque você não tem o total conhecimento do que é certo e do que é errado, mas você tem seus pais para poder te ensinar. A gente precisa dar uma liberdade vigiada para as crianças, para os pré-adolescentes, porque é um momento que eles pensam que eles já podem ser independentes, fazer o que querem, mas na verdade não é assim. A gente vai vendo aí que o mundo virtual, ele vai progressivamente confundindo seus limites com o mundo real. E aí vai oferecendo aventuras super perigosas para os nossos adolescentes, para as nossas crianças. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós temos que conversar mais com os nossos filhos. O diálogo agora tem que funcionar, porque o mundo virtual está vindo com força total para cima das nossas crianças, para cima dos nossos adolescentes, com essas aventuras, eu vou repetir, super perigosas, como foi aquela aventura da baleia, agora mais essa aventura, e confunde a cabeça das nossas crianças, porque elas, diante dos amigos, elas querem se autoafirmar. Elas querem mostrar que são capazes diante dos amigos. Então nós temos que conversar e mostrar para os nossos filhos constantemente. Eu faço isso diariamente, até os meus filhos às vezes falam: poxa mãe, de novo? Eu falo: de novo, todos os dias, vou falar todos os dias. Nem tudo que se vê nas redes sociais é real, muita coisa é montagem. Não vão por esse caminho, não sigam esse caminho. Vocês não têm que provar nada para ninguém, sejam vocês, de fato. E essa liberdade, parabéns, pastor, ela precisa ser de verdade vigiada. Essa liberdade precisa ser vigiada por todos os pais. JR, desde os anos 2010 eu atuo na área da psicanálise e tive muitos casos em clínica, em consultório, semelhantes a esse. Eu quero alertar os pais, como clínico, que quando a Bíblia diz que eduque o menino no caminho que deva andar, alertá-los de que educar não é deixar crescer, não é bancar a escola, não é bancar a internet. Educar é andar junto. Se nós abrirmos mão de andar juntos com as nossas crianças, alguém fará isso. E esses desafios, eles vêm justamente para atacar as nossas crianças quando elas estão a sós. É óbvio que a gente não vai andar 24 horas agarrado com os filhos, mas quando eles estiverem sós, eles precisam ter uma bagagem muito grande do acompanhamento que os pais já lhe deram, do aconselhamento, do afeto, do afago, da confiança criada, do momento que passaram junto com os seus pais. Porque as crianças estão ficando cada vez mais a sós, deixadas na babá eletrônica chamada internet,
que é uma bênção, mas pode ser uma ferramenta terrível na vida deles, porque eles não têm filtros suficientes para barrar algumas coisas. Sabemos que é também a fase da puberdade, que está vindo violentamente com todos os hormônios nessa fase, e eles estão muito propensos, além da questão psicológica, que eles estão querendo pertencer a alguma tribo. Então, quer dizer, é uma coisa muito, muito aberta, o coração e a mente deles estão abertas para todo tipo de engano. Olha aqui, um ouvinte nosso aqui, irmão Harold, faz uma pergunta e eu passo aqui para o senhor. As autoridades deveriam correr atrás dessas pessoas que ficam estimulando as crianças, e ela diz, isso é conteúdo? É ele que está dizendo aqui, vai ler uma Bíblia, tô nervoso. Calma, ouvinte, vamos tentar aqui pensar o seguinte, porque isso é conteúdo, em geral, conteúdo de YouTube. Mas nós tivemos aí, e as mulheres, o Facebook está numa queda bastante intensa, né? Vocês estão acompanhando isso aí, mas houve vários desafios para as mulheres. Maquiagem, faz uma foto, não teve isso, pastora Flor, falou sem maquiagem. Sempre tem uma onda, né? Aí o pessoal vai lá e faz. Aí aparece alguém que é mais espiritual, não, agora é de ver versículo. Aí fica, eu gosto desse, esse é bom. Aí vai lá e fala do versículo e tal. Mas tô dizendo aqui que isso é um desafio. Tô pensando aqui no conteúdo, e se esse conteúdo foi visto por uma menina de 7 anos, que está disponível. Essa é uma questão que é debatida permanentemente. Inclusive, existem debates já objetivos em cima de projetos de lei, não só no Brasil, mas em todo o mundo, sobre questões, primeiro, o limite, a fronteira onde você, ao interferir no conteúdo veiculado, está também tirando um atributo fundamental da democracia, que é a liberdade de expressão. Isso é uma questão, então essa é uma fronteira. A outra questão é como é que a internet não admite esquecimento, porque registra tudo. Então, existem várias leis que são, até eu mesmo já relatei umas 2 ou 3, contrariamente, que trata sobre o direito ao esquecimento. Ora, se existe o direito ao esquecimento, temos que estabelecer também o direito à memória, porque esta é uma realidade. É claro, eu admito que existem situações de pessoas que em certas fases da vida tenham postado situações suas pessoais e que depois de uma certa outra fase, em outras circunstâncias, querem apagar aquilo. Essa é uma dificuldade. Mas, por outro lado, você não pode dar ao indivíduo o direito de ele, por algum instrumento direto, que não seja através da justiça, porque tem que ter um limite para isso, fazer esse pedido, como querem muitos, que você mesmo possa entrar e apagar tudo o que você escreveu lá. Não existe essa possibilidade, porque a internet, ela registra e tem a memória e tem o esquecimento. Esse é um tema recorrente, e eu diria mais ainda, é que esses conteúdos todos, o que eles fazem? O acesso, a acessibilidade cada vez mais aberta às redes sociais, a internet de modo geral, ela faz com que se acelere as motivações, a curiosidade do ser humano. Ora, o processo de crescimento, de desenvolvimento mental da criança foi estudado e é seguido. Inclusive tem um método da evolução cognitiva do ser humano que se completa aos 14 anos. Esse é um estudo que eu li do Piaget, e fiquei muito. O pastor deve depois falar um pouco mais sobre isso, que é muito interessante, que analisa cada fase. Agora, como são processos naturais, esses processos permanece. O ser humano é isso. O processo cognitivo, quer dizer, que ele vai dar o amadurecimento ao ser humano, é lento. E a demanda para acelerar ou para exacerbar a curiosidade da pessoa é muito acelerado. Então, o que acontece? A criança, ela não está madura suficientemente para receber este apelo à sua própria curiosidade. E aí ela comete essas questões, como o fato de inalar aerosol e tudo mais, motivada, evidentemente, pela própria curiosidade dela, mas fora de órbita, que ela não tem a maturidade para fazer a rejeição ou a seleção disso. A outra questão que ainda coloco aqui
O que antigamente, eu falo antigamente porque eu sou de antigamente, mas aqui todos são jovens. O que ocorre? A escola preenchia esses aspectos todos e seguia uma sequência natural desse processo cognitivo. Não havia esse tipo de problema. Não, havia menos, naturalmente sempre existe, mas havia menor incidência. Agora, hoje, tudo é muito acelerado, as coisas andam a um ritmo do clique no computador, gera uma série de desestabilizações no ser humano e na criança, naturalmente, por estar menos preparada, com muito mais acentuado, de ansiedade, a curiosidade, a ansiedade, enfim, a incerteza, o querer mostrar que ela é capaz, uma série de situações que são causadas pela tecnologia. Como administrar isso é o nosso desafio. Pastor, a criança, ela é fácil de ser manipulada. É fácil manipular uma criança. É fácil manipular um adolescente. Não é difícil, não. Então, e nós vemos aí essa questão do mundo virtual, eles estão sem limites nessa questão de oferecer. Vimos aí há pouco tempo, eles estavam aí botando nas redes sociais para você mergulhar sua cabeça dentro de uma vasilha, um balde ou uma bacia com água e ver por quanto tempo você conseguiria ficar. E as pessoas foram postando isso para aparecerem. E as crianças ficam assistindo isso, elas também começam a fazer isso sem perceber o perigo que estão correndo. Pai e mãe hoje precisam trabalhar fora, a vida não está fácil, então está cada dia mais difícil, mas tem que ter tempo para que haja conversa, diálogo, porque se não tem deveria ter uma lei que proibisse esse tipo de imagem para as nossas crianças. Não existe isso. Tudo é mostrado, tudo é visto por todo mundo e aí fica difícil. Se a gente consegue fazer isso com o aparelho do nosso filho, ele tem acesso ao aparelho do amigo na escola, na igreja, em todos os lugares. Então o que tem que acontecer é termos tempo, de termos diálogo, de termos conversa com os nossos filhos, porque só dessa forma nós vamos conseguir tentar salvar os nossos filhos. Está difícil, pastor, está muito difícil. Existe uma luta bastante importante que é a luta da razão, explicar por quê. Não se pode mais trabalhar com as crianças hoje dizendo não e acabou. É não e acabou. Não, esse negócio não e acabou, quero anunciar que é não e acabou, acabou. Não funciona mais. Ainda que você diga, na minha casa é assim, aí você acha que acabou. Mas para ele ou para o seu filho ou para o seu filho, não acabou. Então, você precisa aprender a argumentar. Não é que você tem que convencer que a última palavra é dele, do filho. Não, a última palavra tem que ser dos pais mesmo. Mas você tem que criar, sabe por quê? Por um motivo simples. Se você chega pro seu filho e diz assim, não, e acabou, ele não sabe por quê. Quando alguém oferecer isso a ele, ele não tem razão nenhuma a não ser o seu conhecimento para agir. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer escondido. Porque o problema dele não é o não fazer, o problema dele é você saber. Então, quando você sabe, aí ele não faz, mas se você não souber, ele faz. O que tem que ser feito? Conversar, tem que argumentar, tem que explicar o motivo. Isso não é de uma vez só, tem que ter paciência, mas aí entra uma questão estratégica, quer ganhar ou quer perder? Se quiser perder, diga, é assim e acabou. Agora, se quiser ganhar, estabeleça um procedimento aí, um processo, que você achar que você deve aí, uma etapas para que você possa conversar até chegar a hora que a pessoa diz, entendi. Depois que entendeu, pode deixar solto. Já entendeu? Não dá para ficar vigiando. A minha filha, só um instante, pastor. A minha filha, eu tenho meninos adolescentes. E aí elas querem sair. Outro dia ela falou, mãe, eu tenho um ensaio na igreja e as outras estavam ocupadas com cursos, com estudos, não tinham companhia. E ela falou, mãe, eu posso. Aí essa questão de pegar Uber, eu acho super perigoso, porque a gente, né, é uma menina sozinha. E aí eu falei, e agora, Jesus? E aí eu falei, filha, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Aí ela fala, mãe, eu falo, filha, olha só, é perigoso.
eu não vou você sair daqui sozinha, pegar um Uber, e fui conversando, e fui argumentando com ela, mas mãe, mas tanta gente faz isso. Eu falei, filha, não liga não, é zelo demais da mãe, a mãe tem muito zelo, se você fizer uma coisa dessa, quem vai ficar mal sou eu, vou ficar aqui nervosa, vou ficar sofrida até você chegar lá. E aí comecei a mostrar que o sofrimento era meu, o problema era eu, a preocupação exagerada era minha. Por fim, conversando com ela, eu falei, mas aí, filha, pensa bem, mamãe eu não gostaria que você fosse de Uber sozinha. Eu sei que você já tem idade para isso, mas eu vou ficar muito preocupada. Ela olhou para mim, deu um sorrisinho no canto da boca e falou, vou não, mãe. Eu vou ligar para minhas amigas, vou falar para elas que no próximo ensaio eu vou combinar com Isa, com a outra amiga, para passar aqui e me pegar, tá? Não vou não, tá bom? Me deu um beijo, falou que me amava, foi pro quarto. Eu acho que tem que ter conversa, sem muita imposição. Nós temos que mostrar que nós também temos fraqueza. Acontece que nós adultos sempre queremos mostrar uma fortaleza que não existe em nós. Eu acho que se alguns pais, pelos perigos que rondam a vida dos seus filhos, se pudessem, colocariam seus filhos numa redoma de vidro. Mas não dá. É impossível. Por isso é que o diálogo é muito importante, as instruções são necessárias, acompanhar. Uma criança de 7 anos, essa menina, eu fico penalizado pelos pais. A culpa que eles carregam, uma série de coisas passam pela mente desses familiares, pela perda, da forma como perdeu. Então eu acho que o diálogo é importante, até porque, como já foi dito aqui, nesse processo de crescimento do desenvolvimento da criança, o acompanhamento. A criança nessa idade de 7 anos não tem a capacidade de juízo de valor. Não tem, por isso que é importante instruir. Mas instruir é assim, como o JR falou, qual é o mais fácil? Cortar as asas ou orientar o voo? O mais fácil é cortar as asas. Para quem corta é fácil, é rápido, é indolor. Mas para quem sofre. Então a instrução, a orientação é falar e ser exemplo e ensinar. E teve uma coisa que é difícil também, pastor Eduardo, é o seguinte, é que nós fomos criados de um jeito, nossos pais foram criados de outra forma, e nós estamos criando os nossos filhos de uma forma completamente diferente de todas essas. Ou seja, aprender o tempo inteiro. Não tem como pegar... Não tem como pegar, pastor Marcos, e repetir, dizer, o que eu aprendi foi isso. Isso não funciona. Exatamente. Isso não funciona. Vocês estão aqui dentro de um estúdio de uma rádio, ok? Vocês estão vendo aqui, os ouvintes podem ver pela internet ou acompanhando. Se estão vendo pela internet, já é um avanço. Porque quando eu ouvia a rádio, quando eu era menino, né? Eu não conseguia ver o estúdio. Quando você vê essa estrutura que está aqui, uma rádio totalmente digital, até quando a gente fala isso hoje, a rádio é digital, isso é redundância. Porque eu não sei se existe, irmão Harold conhece essa área muito mais do que eu, mas hoje você tem uma tendência enorme. Nós já tivemos mesa de áudio como essa aqui, que era de válvula. Você imagina o que é uma mesa de válvula? A rádio sai do ar assim, e ela volta pro aço. Lembrar para vocês que o JR foi radialista desde os 5 anos de idade. Então você imagina, nós tivemos um avanço tecnológico em termos de rádio aqui que permite que a gente faça uma série de coisas. Quer dizer, o ouvinte não está vendo, mas o locutor aqui da 93, ele fala e opera. Até essa expressão opera é uma expressão bastante técnica, que é operador de áudio. Então, quer dizer, nós aqui operamos a mesa, vocês estão acompanhando aqui, e falamos ao mesmo. Isso é uma evolução. Ou seja, nós todos tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. Na educação dos filhos é de igual, muito mais importante, muito mais difícil, porque você não faz um curso para isso. Para operar aqui a gente faz um curso. Melhora aqui, evolui aqui, tecnologia, vê alguém, ensina, orienta. Para ser pai não tem curso. Em geral, a gente fica abandonado. Se agora, o que eu faço? Aí pergunta para outro pai que diz assim, não sei também. Aí alguém mais sábio diz, poderá um cego guiar outro cego? Por favor. Gostaria de fazer uma... Eu estou um pouco incomodado porque eu percebo algumas coisas que estão por baixo do que está acontecendo. Se a gente parar e analisar, a gente falou aqui de tecnologia. A tecnologia ela já avançou tanto que nós não precisaríamos manipular nenhum aparelho para operar. Poderíamos simplesmente falar com o aparelho. Essa tecnologia já é antiga. Eu lembro de ter um celular antigo há uns 10 anos atrás que eu comandava por voz.
Então é uma tecnologia antiga. Por que é que nós ainda temos que tatear aparelhos? O nosso irmão Harold falou de Piaget. Piaget defendia que a criança aprende no toque. Se a criança quer saber a distância entre uma parede e outra, ela anda até as duas paredes e toca nessas paredes. O tatear para uma criança é muito importante para a descoberta da vida, para descobrir o mundo. Ela não tem noção de métrica, então ela toca em tudo. Então, manipular tecnologia para nós adultos se torna uma coisa chata às vezes. Eu tenho que parar de dirigir para tocar na tela do celular, mas para a criança isso é importantíssimo. E se nós formos olhar para um ataque espiritual, e o mundo jaz no maligno, sabemos que estamos em uma guerra ininterrupta, o mundo não vai avançar para facilitar a criação dos nossos filhos. Então, o perigo que eu percebo se nós ficarmos com um discurso de que é assim mesmo, e a gente afrouxar, como a pastora comentou, que há momentos que a gente tem sim que restringir algumas coisas para os filhos. Tem que ter limites, ainda mais agora. Como eu citei aqui Hebreus, ainda mais quando vejo que vai chegando aquele dia. Então, as ciladas não deixam de se aprimorar, as crianças permanecem crianças como desde o início, elas descobrem o mundo tocando, a gente não vai ter como evitar isso. O que é que os pais vão fazer? Vão restringir. Você pode ter celular de tal hora a tal hora. Eu tenho um adolescente na igreja de 15 anos. E ela só pode usar o celular que a mãe deixa de determinado horário e ela vigia. Um excesso não é excesso, é zelo de mãe. Olha, eu queria propor às igrejas que façam, que discutam, que conversem um pouco mais sobre esses assuntos. Nós todos precisamos aprender um pouco mais. A gente está discutindo esse tema aqui, é para te ajudar, é para te encorajar, é para que você desenvolva as suas habilidades. Aliás, aqui é uma interatividade o tempo inteiro, que é outro processo de evolução. A gente não faz o programa que a gente faz aqui sem o WhatsApp, por exemplo, né, que hoje é o que a gente tem de mais importante em termos de interatividade. Então, a sua opinião pra gente, a sua experiência em qualquer tema, e nesse aqui em especial é sempre muito especial. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Pastor Clark Gable, obrigado, um abraço pro senhor. Obrigado, JR, obrigado pelo convite. Estou aqui com minha esposa Ana Paula, um beijão para ela, pro meu filho Johnny e pros irmãos da PIB Universitária. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor guarde todos nós. Maravilha, muito obrigado, pastor Marcos Ebenezer, um abraço, querido. Muito obrigado, J.R. Vargas, aqui, amados colegas debatedores. Quero deixar aqui um abraço para o nosso pastor presidente, pastor Sócrates Silva, a sua esposa, a pastora Maria Cláudia, e mandar aqui um grande abraço para minha mãe, missionária irmã Pequena, que está sempre lá te ouvindo. Irmã Pequena é uma bênção, rapaz. Aquela foto aqui, olha, foi maravilhoso tê-la aqui no nosso estúdio. Ela é bem-vinda demais, é mulher de oração, é uma bênção de Deus. Muito obrigado. Amém. Pastora Flor de Lis, obrigado, um abraço. Um abraço, eu me sinto honrada de estar aqui. Um abraço, eu quero mandar um abraço a todas as cibianas, que esse ano a Cibem vai ser no Rio de Janeiro, 50 anos da Cibem será no Rio de Janeiro. Então, um abraço carinhoso a todas as cibianas da Assembleia de Deus de Madureira, a todas as mulheres de Deus que estão nos ouvindo. O debate é ouvido por todas as mulheres. Eu tenho certeza que nessa hora, pastor J.R. Vargas, eu não posso deixar de mandar o meu abraço também para as comunidades, as rádios comunitárias ligadas nessa hora no debate. A gente anda na rua nas comunidades na hora do debate e a gente ainda vê rádios comunitárias ligadíssimas no debate na 93. Então eu quero mandar um abração aí a todas as comunidades que estão nos ouvindo agora. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Irmão Harold, obrigado, um abraço. Obrigado, J.R., debatedores, meus queridos ouvintes, obrigado pela audiência de vocês. Eu queria registrar mais uma vez meus cumprimentos, meus parabéns à Flor de Lis, que aniversariou esta semana. Parabéns, Flor de Lis, que Deus continue abençoando o teu ministério, tua família enorme e principalmente os teus projetos, os teus sonhos. Deus abençoe. Amém, palavra boa. Obrigada. Manda um abraço aqui pro pastor Roberto Viana, tá acompanhando a gente, tá dodói, vai ser alvo da nossa oração, querido pastor Roberto. Um abraço carinhoso pro senhor, muito obrigado pela sua audiência qualificadíssima, que Deus abençoe muito, querido irmão, sempre. Agradecendo aqui a Deus, hoje também aniversários dos pastores aqui, o pastor Almir Peregrino, da Igreja Batista no Coronel Leôncio, na Engenhoca, pastor Almir Peregrino fazendo aniversário hoje. Também o pastor Raulino Rodrigues, da Assembleia de Deus em Lins de Vasconcelos, filial Canaã. O
pastor Marcos Rabelo, da Assembleia de Deus em Rocha Miranda, Ministério de Madureira, o pastor Evaristo Pereira, da Igreja Pentecostal O Senhor é a Paz, a pastora Selma, da Igreja Batista no Jacarezinho. Nossa gratidão a esses pastores e pastoras pelo seu aniversário, o reconhecimento, o carinho das igrejas aqui Batista do Coronel Leôncio, a Assembleia de Deus em Lins de Vasconcelos, a Assembleia de Deus em Rocha Miranda, a Igreja Pentecostal O Senhor é a Paz, a Igreja Batista no Jacarezinho, orando por esses pastores, pastoras, pedindo a graça do Senhor sobre suas vidas, famílias, ministérios, que Deus dê a cada um de vocês o sustento e a bênção do Senhor, com alegria, com a paz que vem de Deus, que haja sempre uma palavra nova, uma palavra cheia da unção, uma palavra sábia e uma palavra essencialmente bíblica para esse povo de Deus que está aí. Por favor, ouvinte, lembre-se sempre de orar pelo seu pastor, sua pastora, seus líderes espirituais. Não deixe de orar pelos pastores. Nós precisamos demais, mas demais mesmo, das suas orações. Nós vamos orar juntos agora mais uma vez. Vamos orar pelos pastores aniversariantes, vamos orar pela cura dos enfermos, como temos orado todos os dias, assim como vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados. Ontem nós conversamos aqui, debatemos aqui, oramos pela família do Jeremias, pela sua mãe Vânia, pelo seu pai, enfim, a gente não conhece a família, sempre sabemos que são 4 filhos, 5 com ele. Que Deus abençoe demais. Mas ontem também o João Pedro Soares da Costa, 4 aninhos, estava indo para a igreja com o pai dele em São Gonçalo, indo para a igreja, quando ele foi atingido por uma bala perdida nas costas. E aí pai e filho que caminhavam a pé em direção à igreja, quando o carro de um outro morador da comunidade, da linha, entrou com os vidros fechados, a luz interna desligada. Os traficantes atiraram contra o carro, mas acabaram acertando também o menino. João foi socorrido por sua família e levado para o hospital, onde permanece em estado grave. Nós vamos orar pela sua vida, vamos orar pelos seus pais, pela igreja, pela comunidade que se agita de maneira tão intensa numa hora como essa. A Bíblia diz que a dor de um é a dor de outro, e isso nos faz ser igreja. Isso é um dos reflexos de sermos igreja. O nome dele, ouvinte, é João Pedro. Vamos também orar por ele e também orando para que Deus console aqueles que estão com seus corações enlutados, que hoje lembram de entes queridos e choram. Precisam tanto da graça e da paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, te pedimos pela vida do pastor Almir Peregrino, pastor Raulino Rodrigues, pastor Marcos Rabelo, pastor Evaristo Pereira, pastora Selma, pastor Roberto Viana. Também quero orar pela família da pastora Dilcineia, que hoje partiu para estar com o Senhor. E, Senhor, são tantos enlutados, tantas pessoas que estão enfrentando suas lutas, mas que permanecem crendo de que a vitória está logo ali, na sua presença. Senhor, cremos que o Senhor tem grandes coisas para nos mostrar, grandes saídas para a vida, e nós te rogamos agora por essas vidas. Senhor, toma cada pessoa que nessa manhã esteja enfrentando um problema de saúde, esteja enlutada. Ó Deus, alguém que esteja encarcerado nessa manhã, clamando pela tua misericórdia, por uma saída para a sua vida. Senhor, te apresentamos os ouvintes dessa rádio. Senhor, aonde quer que eles estejam, possam estar sendo alcançados agora pelo teu Espírito, com consolação e com uma palavra de que vencerão, de que em ti podemos todas as coisas. Dessa forma, Senhor, clamamos pela cura, clamamos pela consolação. A ti damos glória por mais uma manhã em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.